Graças a paz, meus irmãos, bora para mais um devocional. Bom dia, que Deus abençoe sua vida. E nós estamos aqui conectados para receber uma palavra inspiradora do Senhor sobre nossos corações, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Amém. E para começar, eu quero orar com você, que o seu dia comece poderosamente abençoado. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, pela vida do meu irmão, que as suas escrituras, sua palavra, Pai, fale conosco de uma forma poderosa, que o nosso dia flua de acordo com aquilo que nós estamos entregando a Ti, Senhor, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor, Pai, abra, Senhor, caminhos onde nós precisamos, onde não conseguimos enxergar, revele no nosso coração coisas que não conseguimos enxergar naturalmente e traga no nosso espírito, Pai, a palavra e a compreensão e o discernimento do caminho que nós precisamos seguir, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, nós estamos aqui para trazer essa palavra poderosa, mais um devocional, bora lá. E nós temos aqui hoje o capítulo 3 de Apocalipse, no plano de leitura que nós tivemos na nossa igreja, e aí, conforme nós falamos no nosso grupo, decidimos fazer esse devocional abençoado. E eu quero falar para vocês aqui sobre o capítulo 3 de Apocalipse, que fala sobre 3 igrejas, essas 3 igrejas, que é Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu não vou fazer uma exegese muito profunda, porque nós estamos aqui para falar um pouco sobre aquilo que Deus tem inspirado no nosso coração para nos imputar um direcionamento no nosso espírito, no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo físico e a nossa casa e a nossa vida espiritual a seguir no caminho correto. E aí a primeira delas é sobre Sardes, uma igreja que vivia de aparência. Ela estava morta por dentro, mas aparentemente uma igreja muito boa espiritualmente por fora. Sardes era uma cidade que era conquistada, sempre que tivesse uma invasão naquela região, ela sempre era devastada, ela sempre era tomada por ser fraca por dentro. Ela não tinha uma vida espiritual muito forte. A igreja era uma igreja morta por dentro. Então a Bíblia diz assim no verso 1, verso 1 e verso 2, vamos ler. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras, você tem fama de estar vivo. Veja só, presta atenção. Você está vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta, o que está para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Ou seja, ele fala, ainda dá tempo. Fortaleça ainda aquilo que está vivo. Então muita gente hoje, a gente percebe em todos os lugares que a gente pode ir, em algumas igrejas, a gente percebe que tem muita gente morta por dentro e que precisa fortalecer. Então elas fazem o papel de um cristão, elas cantam, elas louvam, elas vão para a igreja, elas carregam uma Bíblia debaixo do seu braço, mas elas estão mortas por dentro. Por alguma consequência, elas não sabem o porquê elas estão assim, mas elas estão fazendo o papel delas como cristã. E isso não é legal, porque essa morte interna traz devastação, porque o diabo ele vai pegar na parte espiritual da pessoa. Então não podemos viver de aparência. A palavra é essa, não podemos viver de aparência. O que nós temos que viver é o que nós temos realmente dentro e expor para fora. O poder de Deus, o poder Kratos, né? O poder, a dinamite, dínamos, né? Que está dentro de nós, explodir de dentro para fora. Então, Jesus fala, olha, você ainda tem força, vocês precisam ter essa força, vocês precisam pegar essa força e praticar essa força e corrigir aquilo que está morto, trazer vida. E nós precisamos trazer vida. Amém? E aí fala sobre a outra carta, que é a outra igreja, que é Laodiceia, uma igreja muito próspera, uma igreja muito rica, uma igreja muito visivelmente, aparentemente, uma igreja bem estruturada. Ou seja, uma igreja que não tinha nada aos olhos humanos, você olhar, ela não tinha nada de problema, não tinha dificuldade, mas ela não era nem quente e ela não era fria, ela era morna, ela não tinha a essência, ela não tinha o fervor do espírito, ela não era fria, ela não tinha uma movimentação de frio nem quente, ela estava num processo meio que no meio ali, e isso para Deus era inadmissível. E muitas pessoas, elas têm muitas coisas, mas elas não sabem mais
colocaram em prática esse fervor, esse calor, essa movimentação espiritual, se preocupam nas suas conquistas, conquistas materiais, conquistas profissionais, conquistas pessoais, e elas esquecem do principal, que é o espiritual. Então a Bíblia fala algo muito forte sobre Laodiceia, que Jesus fala que vomitará ela, porque elas não mudam. A igreja de Filadélfia era uma igreja, a Laodiceia era uma igreja muito próspera, mas ela visivelmente ela só tinha uma aparência parecida com Sardes, só que Sardes estava morta. Aqui Laodiceia ela não está nem morta, ela não está nem quente, ela está morna. Então tem muita gente morna na igreja, que não expressa fervor, que não está fria, porque se está frio ainda dá jeito, né? E se está no fervor, tá tudo certo. E aí eu quero fazer uma análise agora sobre a parte da carta da igreja de Filadélfia, que é essa igreja maravilhosa que nós olhamos aqui. A região de Filadélfia, ela era uma região que passava por um processo de terremoto, muitas ruínas, né? Mas era uma igreja que tinha um amor, uma fidelidade. Ela não tinha as coisas materiais como nós vimos aqui sobre a igreja de Laodiceia, e ela também não era uma Sardes que vivia de aparência. Ela era o que ela era. E ela não mostrava, olha, eu não tenho fervor, eu não tenho coisas materiais, então eu tô fria. Olha, eu não tenho as conquistas, então eu não vou expressar o meu amor por Deus. Não, ela não tinha condições, a região não era uma região muito boa, mas ela tinha fidelidade, não importa o cenário que ela estava passando, ela tinha o fervor dentro do coração dela. E olha só o que diz aí no verso 8 de Apocalipse 3, veja só: conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vou ler de novo. Conheço as suas obras. Deus conhece as obras que nós temos, meu irmão, ele conhece. E ele fala assim, ó: eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Deus colocou uma porta aberta para ela. Por que colocou uma porta aberta? Porque veja só o que diz: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Fidelidade, fidelidade, irmão, ele abre portas. Mas aqui Jesus está falando que vai abrir uma porta. Ele fala que ele abriu a porta para ela. Ele abriu por conta das obras, ele abriu por causa do coração, ele abriu por causa da obediência, ele abriu por causa da humildade, da simplicidade desta igreja. E nós estamos aqui hoje para falar que eu e você, irmão, temos portas abertas. Deus já abriu portas para nós. Ele fala que conhece as nossas obras por conta da nossa fidelidade. Mas ele fala algo muito precioso, que fala aqui na continuação do verso 8, que ele fala assim na segunda parte, na parte B: sei que você tem pouca força, por mais que você temos pouca força, por mais que nós estamos num processo mais difícil do dia, da semana, no mês, no cenário atual, você tem pouca força, mas você tem fidelidade, tá tudo certo. Você não precisa ser o cara que expressa a maior força do mundo, não precisa evidenciar que você está bem. Para, irmão, não seja uma Sardes, não seja uma Filadélfia, não seja uma Laodiceia, seja uma Filadélfia. Mesmo que você tenha pouca força, você não precisa ficar gritando para todo mundo. Você não precisa mostrar que você está bem, você não precisa expressar que você está legal. E tudo bem, nós temos que ativar a nossa fé. Mas aqui Jesus está falando assim: eu conheço as obras, eu conheço o coração, eu conheço a fidelidade, e aí eu sei que você tem pouca força, mas você guardou as minhas palavras, você não negou o meu nome. Não negue o nome de Jesus, não negue as palavras do Senhor. Você é o melhor de Deus. Que sejamos uma igreja como Filadélfia, que a recompensa chega, a chave de Davi que abre a porta, e aquela que abre ninguém pode fechar, e o que fecha só ele pode abrir. E é isso que você guarda no teu coração. Não importa o cenário da tua vida, guarda a palavra, seja fiel, tenha fidelidade, obediência, humildade, simplicidade,
que as portas já estão abertas a seu favor. Eu declaro sobre você, eu declaro sobre a sua casa, as portas abertas naquilo que você precisa, no cenário que você está vivendo. Eu declaro agora, eu declaro em nome de Jesus, a sua casa é uma bênção, eu declaro as portas abertas para você, eu declaro que a novidade está chegando, eu declaro, por causa da sua fidelidade, das obras que você tem diante do Senhor, em nome de Jesus. Não é tempo de desistência, não é tempo de mostrar aparência, não é tempo de você pensar no material, é tempo de você ter fidelidade, mesmo sem força, Deus vai dar força ao cansado, em nome de Jesus. Recebe isso no teu espírito, recebe isso no teu coração, que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Um beijo no coração, que essa riqueza desse devocional fale poderosamente com você todos os dias. Amanhã tem mais, guarde isso no teu espírito. Deus abençoe sua vida, fique com Deus, amo vocês e até breve, em nome de Jesus.